Agora no Jornal Integração, os comentários de Dr. Bastos, o homem das claras ideias. Boa tarde, Rude Cascais. Boa tarde, ouvintes, internautas e telespectadores da TV Atitude. Doutor Bastos, nós temos aqui uma pauta bastante recheada, com bastante notícias, inclusive uma notícia que nos chega de última hora, mas que vai entrar na nossa pauta, e eu tenho certeza que o senhor vai gostar muito de comentar essa notícia. Mas nós temos que falar aqui, já que iniciamos pelas notícias locais, que nós estamos com um novo decreto municipal em vigência desde o último sábado e que teve apenas uma modificação, aliás, duas modificações no que diz respeito ao decreto anterior. É que o toque de recolher está estipulado a partir das 20 horas, né? Das 20 horas até as 5 horas da manhã, toque de recolher em Tapajé, e o comércio lojista fechando as portas às 17 horas, só ficando, obviamente, aqueles comércios de extrema... essenciais. São os essenciais. Isso, né? Como é que o senhor vê aí essas decisões que traz esse novo decreto? Corretíssima, Rude. Nós estamos vivendo um momento crítico, né, no nosso país e no nosso estado aqui. A coisa está ficando realmente quase fora do controle. Nós estamos aumentando de uma maneira muito substantiva, muito forte, e o que está acontecendo é os nossos nossa saúde entrando em colapso, mas sem desesperar. Não está ainda, claro. E essas medidas visam exatamente diminuir essa transmissão, né? Que eu estava olhando agora, né? A avaliação de dois estatísticos, um deles, acho que já falei aqui, é o doutor Antônio Vasques, que é até pai do doutor Leandro Vasques. Ele é estatístico, ele está fazendo um trabalho extraordinário, inclusive está hoje no Diário do Nordeste. E o índice de transmissão está ficando em um nível muito alto. O ideal é que ele seja abaixo de 1. O ideal. Agora, no dia 22 de fevereiro, chegou a 1,43. Isso. Isso significa, para cada 100 pessoas infectadas, eles transmitem para 143 pessoas. Então, para você reduzir, você tem que fazer isolamento, distanciamento, né, para que esse vírus não fique circulando. Ele circula através de quem? Através de cada um de nós. Cada vez que você, com o vírus, contacta com várias pessoas, o risco de você transmitir, nesse momento, é muito alto. Então, o que é que o governo faz? O que é que os governos estaduais e municipais estão fazendo? Estão exatamente decretando esses lockdown parciais ou mais profundos, para ver se mantém as pessoas em casa e evitam a circulação desse vírus. Porque se as pessoas se infectam, nós vamos ter o risco de ter agravamento. Às vezes é uma coisa mais leve, mas o que nós estamos vendo é que tem muitas pessoas, né, com casos graves, e aí precisam de um hospital. Meu amigo, hoje para você encontrar um leito de UTI não está fácil. Ontem à tarde, né, um paciente lá do PECEM, da nossa policlínica lá da Unimed, precisou de um leito, aventou-se a possibilidade de mandar até para o Piauí, porque nós não estávamos encontrando um leito em Fortaleza. Já estávamos fazendo a gestão para tentar transferir para o Piauí, que está um pouco melhor, né? Mas, graças a Deus, deu certo, nós conseguimos uma vaga no HRU, que agora também já fez o seu hospital de campanha, está concluindo, né? Já fez a primeira etapa, já está ocupando já a segunda etapa e provavelmente até o final da semana nós estaremos mais com esses 40 leitos disponíveis. Mas eu já lhe adianto, desses 40 leitos, porque nós já
iniciamos a ocupar 2 etapas e meia, nós já estamos quase com 30 pessoas lá dentro. Então, é recomendável que você fique em casa. Os que não precisarem sair de maneira nenhuma, fiquem em casa, façam isso por vocês, porque se amanhã precisar de um leito, nós vamos ter grande dificuldade, né? Os hospitais públicos estão também na mesma situação. 12 hospitais, né, doutor Bastos? 12 hospitais com 100% de ocupação. E os outros com 90%, 95%. Acho que pouquíssimos estão abaixo desses percentuais. Então, o que o prefeito fez, a prefeita fez, é exatamente ajudar as pessoas a diminuir esse ímpeto, né, de crescimento, né, dessa doença, dessa pandemia, e de certa forma tem a ver com a circulação de pessoas. Quanto menos pessoas circulando, quanto menos contato, quanto menos aglomerações, menos ele transita, ele se retransmite. E, logicamente, uma diminuição dessa retransmissão, ela vai ajudar, né, a dar uma estabilizada no nosso setor de saúde, no nosso setor hospitalar. Então, está correto, precisa ser feito isso. E alguns países que estão em situações melhores, eu estava até citando hoje a Alemanha, porque a Alemanha, desde janeiro, está fazendo isso. Né? Desde o ano passado ela está fazendo, aliás, novembro, dezembro. Então, hoje eles estão com a redução razoável, né? Estão com 50%, 60%. Mas eles fizeram o dever de casa. Então, nós precisamos tomar essas medidas. E aqueles que forem, né, obrigatoriamente para o seu trabalho, mantenham o distanciamento, usem o álcool gel, lave as mãos sempre. A lavagem de mãos é muito importante, tá certo? Porque você deixa de se contaminar e mantém a máscara. A máscara evita que você coloque a mão no nariz, a mão na boca, ou que ele venha através de uma tosse, através das gotículas, onde eles estão sendo transmitidos. Então, essa atitude... Pois não, Ruth? Doutor Bastos, eu queria aproveitar que o senhor é médico, o senhor é um amante da ciência, o senhor é uma pessoa que tem um círculo de amizade muito grande, muito com os médicos. Eu queria que o senhor pudesse, assim, se o senhor puder, explicar um pouco para a nossa população. Me parece que essa nova cepa da doença, me parece que ela é muito mais resistente, parece que ela dura mais tempo, parece que ela tem se tornado mais forte, não sei se esse é o termo. Eu queria que o senhor falasse a respeito disso. A impressão que nós temos é que essa segunda leva, essa segunda onda, está sendo mais forte do que a primeira, não está? Com certeza, Rude, a mutação é um processo que o ser, né, vivo faz para se manter mais tempo, a existência dele ser mais prolongada. Então, à medida que o vírus vai tendo contato com os seres humanos, ele vai fazendo as mutações deles. E essas mutações é para ficar mais resistente, é para diminuir a chance deles serem eliminados pelo organismo. E, logicamente, esse é um processo natural, né? É a lei natural, né, do evolucionismo, né? Isso aconteceu, isso é uma lei escrita por Charles Darwin, né, no século XIX, e os mais adaptáveis, eles permanecem. Isso acontece com os seres humanos, com os animais e com os vírus também. Eles também fazem esse processo de mutação para tentar ser mais resistente ou aumentar suas defesas, né? Logicamente que nós levamos milhões e milhares de anos. O vírus, em virtude, né, da precariedade do organismo deles, qualquer coisinha é uma evolução gigantesca. Então, isso ele faz, e isso eles fazem. Os vírus, as bactérias, elas ficam resistentes. Você vê, às vezes, você toma
um medicamento mal prescrito, ou o que é que acontece? A bactéria fica resistente. O que é a bactéria resistente? Ela encontrou a maneira, né, de resistir àquele antibiótico que antes matava. Agora, como você fez um tratamento incompleto, por isso é que você tem que ter muito cuidado com a automedicação. Um medicamento para você tomar 7 dias, você toma 2. O que é que você fez? Você pode ter facilitado a bactéria, né, criar resistência a esse antibiótico. E assim, quando você tomar novamente e precisar, a bactéria ela está resistente àquele antibiótico. Então, esse processo, ele acontece também nos vírus. E no caso aí, sem dúvida, ele deve estar passando por um processo de mutação. A mutação vem de mudanças para o quê? Para se tornar mais resistente. Tem uma cepa, não sei se é de Manaus, que ela tem a possibilidade de aumentar a infectividade, ou seja, ela tem mais facilidade de passar de um para outro. Por isso é que aumentou esse número aí nosso, que era inferior a 1, era 0,9, o índice de transmissão, passou para 1,43, praticamente aumentou 50%. Graças a Deus que a letalidade dele diminuiu um pouco. Você lembra que no início, eu não sei se as duas coisas foram importantes para isso. Os médicos tiveram melhor conhecimento da doença e estão agindo, às vezes, mais precocemente ou na hora certa. Mas no início a mortalidade era muito maior. Hoje ela está menor. Então, com essa nova cepa, a mortalidade também diminuiu. Aumentou a infectividade, mas a mortalidade diminuiu. Como a infectividade é muito alta, no fim das contas, a mortalidade, o número de mortes aumenta. Em vez de termos 10 mil pessoas infectadas, vamos ter 30 mil. Mesmo que diminua esse percentual de mortalidade, ele vai ser muito maior do que a mortalidade menor, numa quantidade menor de pessoas infectadas. Então, eis a explicação que você está nos pedindo. Sim, aumentou, né, a resistência dele. Pois não, Rui? Nós tivemos esse estudo do doutor Antônio Cruz Vasques. Ele faz uma projeção para que o pico dessa segunda onda de Covid em Fortaleza, ela deva acontecer entre os dias 12 e 22 de março. Mas também ele faz uma projeção para que já no mês de abril a gente já tenha, entre o período de 15 a 21 de abril, o processo de queda dessa curva. É interessante isso aí, mas você imagina, né? Nós já estamos num momento crítico, e tu imaginar essa curva de infectividade, né, e de pessoas procurando hospital aumentando, como é que nós vamos ficar nesse período, né, de 12 a 22 de março? Por isso é que nós temos que aumentar os nossos cuidados, ficar mais tempo em casa, evitar, se não puder ir, não vá, deixa a pessoa que já está, né, que já teve, que já pegou, ou que já está vacinada, que já tem um risco menor, né, ou diminui a letalidade e a gravidade da infecção para aquelas pessoas que já estão vacinadas. Então, é essa a nossa recomendação. Precisa acatar, espero que não precise ainda aumentar ainda mais, para evitar mortes. O que é que está sendo tentado nesse decreto e nessa atitude? É reduzir o número de mortes, pessoas que a gente ama, que a gente gosta, que estão no nosso convívio. E nós estamos vendo todo dia, a coisa não está para brincadeira. E agora está batendo nas nossas portas. Antigamente você sabia, era fulano, eu já tinha ouvido falar. Agora não, é um primo, é um parente, é um tio, é uma pessoa que está no teu convívio diário. Então é bom ter cuidado. Precaução é a melhor recomendação. Inclusive, doutor Bastos, lhe trazer aqui os números atualizados da Covid em Tapajé. Nós tivemos 2.937 notificações,
1.314 casos confirmados, 1.592 casos descartados, temos 31 pessoas aguardando o resultado e 68 óbitos. O número de óbitos, graças a Deus, está estabilizado, né? Já há algum tempo. Os números da vacina, nós recebemos 1.518 doses, foram aplicadas 914 e dessas 749 foram a primeira dose e 165 pessoas já tomaram a segunda dose. Com certeza, essa diferença é a segunda dose, né? Porque quem já tomou a primeira dose, 760, se você multiplicar por 2, dá a quantidade de vacinas que nós recebemos, que é 1.500 e poucos. Então está faltando a segunda dose e pouco mais de 500 pessoas. Eu acho que já vai dar uma certa imunidade na nossa região. E quanto mais pessoas imunizadas, né, melhor diminui, nesse caso aí, a circulação do vírus. Porque na hora que entrar no vacinado, a primeira coisa, os anticorpos vão lá e destroem. Embora ele tenha ali um período de algumas horas que a pessoa pode transmitir. Ele não vai adoecer, mas ele pode transmitir. Daí a recomendação de que, mesmo vacinado, use as máscaras e lave sempre as mãos, né? E usem álcool gel para evitar de você levar para alguém que não pegou, que não está vacinado ainda. Muito bem, doutor Bastos. E uma coisa que eu queria trazer o seu comentário, ainda falando sobre Itapajé, é que no decreto assinado no último sábado, no artigo 2, nós temos aqui a advertência escrita e a multa no valor de R$50 para quem estiver persistindo em andar sem máscara. E essa multa de R$50 pode ser dobrada em caso de reincidência. Um detalhe, esse costume, esse hábito, ainda que, por mais que a gente já vivenciando isso há quase um ano, essa necessidade de usar máscara, ainda temos pessoas que infelizmente saem das suas residências sem a utilização da máscara e que a gente vê que está caminhando nas ruas de Itapajé tranquilamente, sem que haja também uma fiscalização eficiente a respeito disso. Quando não deveria precisar disso, Rudy, a própria consciência, é verdade. Cidadania. Verdade. Meu amigo, você está fazendo, se você não tem a sua vida, pense nos outros, pense um pouco, né, tenha um pouco de empatia. Poxa, eu vou fazer alguém sofrer porque eu não estou preocupado. Não, para mim tanto faz, eu sou resistente, eu mato no peito. Meu amigo, mas nem todo mundo mata no peito a doença, né? Tem pessoas menos resistente ou menos forte. Então, se você não pensa em você, pense no outro. Eu acho que é uma questão de cidadania. É muito difícil você estar cobrando R$50, não estão cobrando nem de outras coisas, né, que são quanto mais de uma multa. Eu acho, mas era importante que as pessoas tivessem essa consciência, a consciência cidadã. Essa que nós devemos ter, sem precisar ninguém mandar. Pelo contrário, né, você ter aquela satisfação de estar protegendo o seu semelhante, evitando trazer um problema para a sua casa, para os seus familiares, para o seu avô, para o seu tio, para o seu irmão, ou para quem quer que seja. O problema é porque a história da educação, né? As pessoas às vezes não têm. Porque eu não estou vendo o vírus. Isso aqui não tem não, isso é conversa, é balela. Meu amigo, vai lá no UTI do hospital, olha lá assiste um desses jornais que tu vê, né, o sofrimento de quem está lá dentro e a angústia de quem está aqui fora com um parente, com um amigo, com um familiar seu na UTI. Você não tem ideia, você não tem ideia do que é o sofrimento de uma pessoa dessa. É verdade. Então, é um apelo que a gente faz e eu acho que você pode, né, essa talvez até um reforço aí da história da multa, mas era importante que houvesse pelo menos a fiscalização, né?
Que houvesse a fiscalização, a distribuição. Amigo, olha, você está saindo de casa sem máscara? Olha, tá aqui uma máscara para você, né? Eu não tenho, pois está aqui pronto, uma. Né? Mas bem, que pelo menos fizesse a fiscalização. Muito bom, Rudy. É essa maneira, né, das pessoas ajudarem uns aos outros. É verdade. Doutor Bastos, ontem nós tivemos um dia pavoroso, o Brasil bateu mais uma vez o recorde de mortes e o estado do Ceará, ele está dentre os 15 estados, mais o Distrito Federal, em que a situação está se agravando. E nós temos aqui a informação de que já 4 municípios no estado do Ceará decretaram por algum momento, por alguns dias, lockdown. É o caso de Pentecoste, que a partir dessa sexta-feira, amanhã, dia 5, entrará por 3 dias em lockdown, numa tentativa também de se diminuir o nível de alerta que lá está em altíssimo, né? Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, e a prefeitura de lá, nós entramos muito bem em Pentecoste, temos uma audiência muito grande lá, e a prefeitura de lá então resolveu decretar esse lockdown por 3 dias para ver se nesse final de semana não existe aglomeração na cidade. E me parece que a empresa que está reclamando a história não sei se é uma empresa que tem lá, Democrata, é lá no caso? Não, esse é outro caso, é Santa Quitéria. É Santa Quitéria, a Democrata. Santa Quitéria, Democrata, né? Lá em Santa Quitéria tem um problema maior. O que precisa. Porque nós já falamos de Santa Quitéria na semana passada. De 31 mortos, 8 mortos foram no mês de janeiro, não é isso? Isso. Praticamente deu uma subida exponencial. Isso. E o risco de um agravamento muito grande. E nós tivemos em Santa Quitéria, doutor Bastos, só para lhe complementar, da semana passada para ontem, nós tivemos 9 óbitos por Covid em Santa Quitéria. Meu amigo, aí também a coisa está chegando no limite, não tem sentido. Agora, o que é que o governo federal deveria fazer? As medidas que foram feitas, né, na primeira onda. Na primeira onda, né? Chamar essas empresas, eu sei da importância dessa empresa de calçados, é fantástico, nós temos uma, sabendo da importância e da necessidade, né, da geração de empregos. Agora, os governos deveriam, né, nesses casos extremos, era dar seu apoio, né? Dizer, bom, o que é que nós poderíamos fazer? O governo federal vai bancar nós vamos ter aí uns 20 dias que nós vamos chamar de críticos, né? Onde vai chegar o crescimento. Porque são 20 dias para subir e 20 dias para descer. Na realidade, são 40 dias. Então, nesses 40 dias, se aparecesse aí o governo federal dando uma ajuda, né, subsidiando, né, através de desoneração de impostos ou coisa parecida, para ajudar essas empresas. Eu sei da dificuldade de uma empresa, eu sei da situação crítica porque passam todas elas, porque não estão vendendo, porque não tem pedidos, e o risco de uma cidade como Santa Quitéria, por exemplo, perder, né, o apoio de uma empresa que gera 1.400 funcionários, né, com carteira assinada. Aí seria assim o fim praticamente um colapso econômico do município. Então, eu acho que aí deveria entrar o Estado, chamando o governo do Estado, o secretário de Desenvolvimento Econômico, chamando o gestor para tomar uma medida, para dar um apoio a essas pessoas que eles também precisam, eles também estão com a língua, né, no chão, né, pelas dificuldades que eles estão atravessando. Nós sabemos disso. Quem é que está mais comprando sapato numa época dessa? Né? Todos os países praticamente parados, a economia praticamente sem funcionar. Então, nos preocupa, e eu acho que o governo estadual, no nosso caso, é uma empresa, mas no meu modo de entender, era o governo federal, né, o ministro Paulo Guedes, tomar aquelas mesmas medidas que eles tomaram, né, fazendo essa
mudança. Não é que você vai deixar de pagar ninguém, você vai ser ajudado nesse momento crítico. Para quê? Para você fazer o sacrifício, porque sozinho você não tem como. Você, se tivesse uma pessoa, tudo bem, mas você tem 1.400 funcionários, você faz um lockdown desse, você paralisa a empresa. E aí, como é que faz? No final do mês tem que pagar todos os impostos e todos os encargos, né, e salários necessários. Então, eu acho que precisaria do apoio do Estado. Pois não, Rudy? Muito bem. Não, acredito que o senhor foi muito feliz ao lembrar isso, que durante a primeira onda aconteceu esse socorro emergencial também para as empresas, e se faz necessário também que a gente possa voltar com algumas dessas ações para proteger essas empresas que geram tantos empregos. Até porque, Rudy, a gravidade, eu diria que é a mesma. Essa mortalidade de 1.700 pessoas, eu não lembro qual o número que você... é a maior de todos os tempos, inclusive da primeira onda. É verdade, é verdade. Essa quantidade de mortes ontem. É verdade. Então, é bom a gente ter cuidado, né, para não aumentar essa estatística vergonhosa e ainda deixar uma herança de uma economia falida ou destruída, principalmente no município pobre. É verdade. Doutor Bastos, mudando aqui de assunto, nós vamos falar agora a respeito de uma informação que me chegou. Estava entrando no ar, não deu para colocar na nossa pauta, mas como é uma coisa assim tão importante, é uma notícia tão boa de se dar, a gente vai abrir aqui espaço para que o senhor possa comentar a seguinte notícia. Em reunião nesta terça-feira, dia 2, em Brasília, eu acho que foi ontem essa reunião, o deputado federal Danilo Forte conseguiu adiantar o processo para a construção de uma creche no município de Itapajé. Na reunião, o presidente do FNDE, Marcelo Lopes da Ponte, determinou que fosse imediatamente aberta a diligência para a obtenção da documentação para a construção da creche. Após isso, o próximo passo será a destinação da verba para a construção do equipamento, o que também já foi assegurado pelo presidente do FNDE. A creche do tipo 1 custará cerca de 2,7 milhões de reais. O projeto Pro Infância tipo 1 tem capacidade de atendimento até 376 crianças em 2 turnos, matutino e vespertino, ou 188 crianças em período integral. Então, o deputado Danilo Forte, durante esse encontro, ele recebeu essa informação, conseguiu que o seu pleito fosse atendido e logo mesmo da sala da reunião ligou diretamente para a prefeita Gorete Caetano para passar essa informação. Espetacular, né? No meio desse cipual de notícias ruins, tem uma pérola dessa, né? Um diamante precioso desse, que é um equipamento importantíssimo aqui para o nosso município de Itapajé, né? É um pleito que a própria indústria de calçados fazia há N anos a Paquetá, era uma necessidade. Quantas pessoas, quantas mães tiveram que sair, né, tiveram que se despedir do seu emprego porque não tinham com quem deixar seu filho, sua filha, e um equipamento desse vem a suprir essa necessidade, né, nesse mundo onde a mulher praticamente está tomando, né, está tendo um papel exuberante e preponderante. É verdade. Então, parabéns aí, deputado Danilo Forte. Esse é que é o deputado que trabalha diuturnamente no momento crítico, como nós estamos atravessando. Ele está lá brigando por obras estruturantes, porque não se enganem não. Uma creche no município ajuda até a educação do município. Olha que coisa importante, porque a criança naquela tenra idade, ela já vai começar a receber os primeiros ensinamentos, a se socializar. E tranquiliza uma mãe que vai para o trabalho tranquila, sabendo que sua filha está bem entregue em boas mãos. Então é um motivo realmente de comemorar, de agradecer esse grande deputado Danilo Forte, que tem
dedicado a sua vida a ajudar os municípios onde ele é bem votado, onde ele é votado. E aqui Itapajé tem uma visão especial, né? Porque é a terra do deputado Danilo Forte, e ele com certeza faz isso com um amor que só um filho de Itapajé conseguiria fazer. Então, parabéns aí todas as mães que têm emprego, que precisam, né, deixar seus filhos em um local, né, onde a criança possa começar a se socializar, ter um tratamento, né, um acompanhamento profissional e, logicamente, a partir daí a criança já entra no ciclo do ensino, já com a cabeça já direcionada, já totalmente articulada para desenvolver aí uma educação que o Itapajé tem dado aulas a todos os interiores do Brasil, mostrando, né, essa cepa, esse grupo, essa legião de alunos extraordinários que o Itapajé tem dado à sociedade cearense e à brasileira, por que não dizer. Doutor Bastos, continuando falando sobre Danilo Forte, o deputado Danilo Forte, ele destinou parte de suas emendas. A gente sabe que o Ceará tem 25 parlamentares em Brasília, são 22 deputados federais, 3 senadores, e Danilo Forte destinou a sua parte de emendas diretamente para alguns municípios e também para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e também para a FUNASA, vinculada ao Ministério da Saúde. E o deputado Danilo Forte respondeu o questionamento que o Diário do Nordeste fez de por que ele e outros 3 deputados não participaram do envio das suas emendas diretamente para o governo do estado. E na explicação do deputado Danilo Forte, que eu concordo plenamente, Danilo, que foi votado, que tem parcerias com prefeitos de São Gonçalo e Maracanaú, e nessas cidades tem hospitais prontos que precisam receber recursos de forma urgente. Ele opta por mandar essas verbas dele para essas cidades para poder dotar esses hospitais que estão prontos de condições de atender as pessoas de forma até certo ponto mais imediata do que propriamente o próprio governo do estado está fazendo em pegar essas verbas e querer montar hospitais ainda que ainda não estão prontos. Então, o deputado Danilo Forte está alocando as suas verbas em municípios que realmente estão precisando dessa verba de forma mais imediata. Ok, Rudy, eu tinha até acompanhado essa reportagem e o Danilo, ele logicamente, ele primou pelo imediatismo da necessidade das ações, né? Premente que nós estamos atravessando agora. Esse dinheiro do governador é para fazer o hospital para a Faculdade de Medicina da Universidade Estadual do Ceará, lá nos campos do Itaperi. Isso. Lá já tem a universidade funcionando, a Faculdade de Medicina da UES, né, que é estadual, mas não tinha um equipamento, né, de atendimento até para eles treinarem, fazerem, né, as suas especializações, etc e tal. Bom, isso vai demorar realmente 2 anos, e aqueles deputados que são mais ligados ao governador, porque esses mais ligados, o governador compensa. Né? Aqueles que não são do grupo do governador, você joga lá e acabou. Tu fica, o teu ano sem ter direito a ajudar os teus municípios. Ah, mas o governador, ele é governador dos 184 municípios. Mas claro que a gente, politicamente, infelizmente, né, a história, por isso que eu falei daquela vez das delegacias, eu perguntei quais eram as prioridades, porque infelizmente tem governo, e eu não quero citar aqui o nosso governo, porque eu não tenho essa informação, ele oferece esses equipamentos para os mais ligados a eles, até politicamente. Como o Danilo hoje
ele é mais ligado ao governo federal. E o governo federal não é tão ligado ao governo estadual, aliás, não é nem ligado de maneira nenhuma, né? Ele achou por bem esses recursos serem repassados diretamente do governo federal, diretamente para os municípios onde ele é votado. E, por coincidência, são os municípios de oposição ao governador. Então, não é nenhuma perseguição ao hospital, claro que não, mas é uma defesa de um deputado que tem aquele compromisso e aquela obrigação com os municípios onde ele é votado, onde eles são votados, porque foram 4, né? Inclusive o capitão Wagner também faz parte, né? Vaidon e Jaziel. E Jaziel, exatamente. Mas isso não prejudica ninguém, pelo contrário, ajuda a esses municípios onde, né, o deputado Danilo Forte foi votado e, consequentemente, precisa, né, levar recursos para Maracanaú, precisa levar recursos lá para São Gonçalo do Amarante e vários outros municípios onde ele é votado e, consequentemente, faz parte de uma oposição ao governador. Eu estou falando isso aqui, pois não. E dá até um número, porque o próprio senador Cid Gomes, que teria condições de destinar 9,6 milhões, que era um total de suas emendas, ele só repassou para o estado 7,6 milhões. 2 milhões ele preferiu também mandar para uma outra entidade, para um outro município. É um destino diferente do hospital da UERJ. Exatamente. Eu acho espetacular, importantíssimo, mas aquela história, eu tenho, Mateus primeiros teus. Verdade. Dizia lá a citação bíblica. É verdade. Embora tenha uma conotação diferente, mas eu vejo nesse aspecto o compromisso, a responsabilidade, né, de ajudar os municípios que estão precisando agora, imediatismo. Por quê? Porque vida não espera. E aí, logicamente, ele destinou esses recursos para esses municípios que também precisam, que também são hospitais e que também vão salvar vidas, só que já estão funcionando. Não é para obras. Ok, doutor Bastos, eu vou trazer aqui algumas participações e trazer também, vamos fazer um rápido intervalo comercial, mas na volta eu tenho aqui o pedido de um ouvinte que quer que o senhor comente a respeito do aumento, do 5º aumento do combustível, aumento dado pela Petrobras. Daqui a pouquinho é o Estênio do Barateiro que está pedindo para o senhor fazer esse comentário. Mas deixa eu avisar que Eliene na Santa Rita, Valderi na Pedra Branca, Frailson mandando um alô para todos os amigos de Itapajé, Geisa de Camará, também ouvindo o Jornal Integração, mandando um alô para sua mãe Aldenora e a sua filha Jaiane, Vitória nos Ferros, Maria Moreira em Monte Carmelo, Estênio do Barateiro, falei há pouco, Gilvan Karatê lá da Lagoinha e a Solange Ávila lá em Pitombeira, todas participando do nosso Jornal Integração. Deixa eu trazer aqui a participação da Francisca, do bairro Esmerino Gomes, que diz o seguinte: em relação ao decreto da doutora Gorete, prefeita de Itapajé, foi muito bom as medidas tomadas. Só que é preciso aumentar a fiscalização, principalmente na feira e no comércio de Itapajé. Você passa na feira, os donos de banca, na sua grande maioria, estão sem máscaras. Você chega no comércio e o proprietário e os funcionários estão com as máscaras, às vezes até de forma errada, ou no queixo, ou pendurada na orelha. De fato, a máscara não adianta estar no rosto de forma errada, né? Não vai resolver nada, né? Então, tá aí. Muito boa a observação dela, viu? Isso. É bom, aí sim, a fiscalização, porque essas pessoas, eles entram em contato com inúmeras pessoas, é verdade. E aí, meu amiguinho, você precisaria estar não era com uma máscara, não era com 2, pelo menos.
É verdade, é verdade. Tem aqui a participação da Maria Mirtes, lá no Monte Carmelo, ouvindo o Jornal Integração, e houve aqui uma reclamação hoje pela manhã, aliás, uma não, várias reclamações na manhã de hoje a respeito da Caixa Econômica de Itapajé, que estaria fechada, certo? Então, o que é que acontece? Eu entrei em contato com o gerente da Caixa Econômica, o Nonato, e ele me mandou a seguinte mensagem: bom dia, meu amigo. Por determinação superior da empresa, a agência está fechada hoje para procedimento de protocolo de higienização sanitária. Os clientes que estavam na fila ontem à noite, quando saímos, foram avisados para irem para casa. Bem como hoje, 7 horas, os clientes que estavam fora também foram avisados. O informativo oficial da Caixa consta na entrada da agência. Amanhã retornaremos no horário normal, se Deus quiser. A lotérica e os correspondentes bancários estão funcionando normalmente. Lhe agradeço muito pela atenção de sempre. E, inclusive, eu coloquei ao Nonato que quando tiver uma situação dessa, coloquei a Atitude FM à disposição para que a gente possa divulgar isso, mesmo que ele esteja sabendo disso no final da noite, né? Mas a gente de manhã, a partir de 5 horas da manhã, já podia estar anunciando isso. E as pessoas não se deslocariam para lá. Corretíssimo. Eu ia falar exatamente isso que você falou. Eu digo, meu amigo, primeiro, a falta de um pequeno planejamento. Meu amigo Nonato Brandão, um abraço aí para você, e continue com sua saúde. Corretíssimo a história da higienização, né? Sem nenhum problema. Agora, por que não avisar? Avisar não é para chegar uma notícia dessa no dia, né, à noite, para fazer de manhã. Não era para ser assim. Era para ter pelo menos 1 ou 2 dias avisando, e daqui a 2 dias, né, a agência vai fechar por isso. E nós aqui estaríamos à sua disposição para dar quantas vezes fossem necessária essa informação, porque muitas pessoas saíram de suas casas sem saber e correram risco, né? Não é só pela viagem, mas é pelo risco de estar se encontrando com pessoas e ter que ir novamente em outro dia. É verdade. É muito importante aí, Rui. Muito bem, doutor Bastos, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Na sequência, a gente volta com o segundo bloco com sua participação. Atitude, a hora certa, agora 12:47. Jornal Integração na Rádio Atitude FM. Olha, a Rita de Cássia, em Retiro, está perguntando quais são os números da Covid-19 no município de Tejuçuoca. Minha amiga, a atualização lá em Tejuçuoca é do dia 24 de fevereiro, tá certo? Nós vamos entrar em contato com a Secretaria de Saúde para a gente ver o que é que se essa atualização está sendo até divulgada em uma rede social, enfim, né? Vamos procurar saber essa informação. José Carneiro está ouvindo o Jornal Integração. Leide, no centro da cidade, também acompanhando o jornal. Chico Lulu, obrigado pela audiência. Marcelo, no bairro Esmerino Gomes, manda um alô para Carmelita, na Chapada. E a Midiano, bairro Barateiro, pede reposição de luminárias na rua Roselita Lima Araújo. Segundo ela, já tem algum tempo que essas lâmpadas estão apagadas. Rejane da Silva Brito, no sítio Ipu, também ligada no Jornal Integração. Muito bem, doutor Bastos, nós temos aqui uma notícia que nunca é bom de se anunciar aumento, mas me parece que isso está ficando até uma prática esse ano comum da Petrobras. Nós tivemos aí o anúncio do 5º aumento dado pela Petrobras no ano, e ontem, em Fortaleza, o litro da gasolina já estava sendo comercializado a R$ 5,53, sem ainda refletir esse aumento que deve cair hoje nas bombas dos postos de gasolina. Pois é, rapaz, ele está acompanhando o dólar. Você está percebendo? O dólar está 5,60. Pois é, doutor Bastos. Aí a pergunta que o pessoal faz, e eu acho que o senhor pode explicar isso, é por que a Petrobras ela ainda pratica essa política de dolarização, já que a gente está com a produção no Brasil, temos refinarias, muitas delas aí trabalhando de forma até reduzida,
porque poderia produzir muito mais essas refinarias e a gente trazendo combustível de fora dos Estados Unidos, como é o caso do querosene de aviação. Pois é, Rudy, eu não estou aqui, não sou defensor, nem estou aqui querendo justificar. Eu vou apenas mostrar os dados. Claro. O que acontece? Primeiro, a Petrobras é uma empresa, né, de capital aberto. Ela tem ações nas bolsas de valores nacionais e internacionais, né? E ela também é uma empresa, né, que tem a maioria, né, a maior parte dela é estatal, que é uma excrescência. Estatal, quando abre, né, as ações para o acionista normal, ela não deveria ser estatal, porque existe aí um conflito de interesse. Vocês lembram na época Dilma Rousseff? A Dilma Rousseff inventou de parar o aumento dos preços, né, fazer um congelamento dos preços da gasolina e do óleo. Você lembra bem o resultado disso, né, o que é que ocasionou? Ela também destruiu o setor elétrico quando tentou o quê? Parar o preço da energia. Então, essas empresas, elas, no caso da Eletrobras, menos, porque a Eletrobras ela é uma empresa somente estatal, mas a Petrobras ela é uma empresa mista, ela tem ações públicas, né, que mais de 50%, mas também tem ações de pessoas comuns. Você, eu, qualquer pessoa pode comprar uma ação da Petrobras. Então, quem compra uma ação, o que é que ele pensa? Ele pensa em ter lucro, ele pensa em ter resultados. Se tem um dos sócios que, por um problema político, não vamos subir não, por quê? Porque vai me prejudicar aqui do ponto de vista político. Aí a outra facção, o outro lado, por que você faz isso? Eu investi na Petrobras porque eu queria o quê? Eu queria aumentar a minha receita, o meu lucro do que eu investi. Então, esse tipo de empresas que são públicas e ao mesmo tempo são privadas, elas criam um conflito de interesse muito grande. E as petrolíferas, elas têm, né, um acompanhamento internacional. O preço do petróleo que você compra ou que você poderia estar vendendo, ele oscila. Nós já chegamos o preço do barril de petróleo a $110. Hoje deve estar em torno de 60 e era $30 há pouco tempo, por causa de uma briga lá da Arábia Saudita e, se eu não me engano, eu não sei se era da Rússia. Estava tendo um atrito, eles não queriam diminuir a produção, porque a história da lei da oferta e da procura. Mas o preço desses combustíveis, eles são regulados pelo preço internacional. Se você fizer diferente, a empresa que fizer isso, ela vai o quê? Se desvalorizar. Só nessa brincadeira, dessa atitude do Bolsonaro ter tirado o presidente da Petrobras, que é o Roberto Castelo Branco, a Petrobras caiu simplesmente 20% do preço dela, né, no preço internacional da empresa Petrobras. Ela valia 380 bilhões, caiu para 310 bilhões. Ou seja, ela perdeu 70 bilhões. Aí você diz assim, o que é que eu tenho nada a ver com isso? O problema, Rude, ouvintes, internautas e telespectadores, que ela é uma empresa que o americano também tem dinheiro aqui dentro, que o australiano também tem, o europeu também investiu nela, como ele investe na Shell, como ele investe na British Petroleum, né, que é a BP inglesa.
E essas empresas, elas são empresas de lucro, ela não é uma empresa para agradar a B ou C, não. O problema nosso aqui, nós somos um monopólio, o que é que nós teríamos que fazer? Primeiro, acabar o monopólio da Petrobras, que foi um grande equívoco, essa história do petróleo é nosso. Nós vimos que os políticos usaram a Petrobras, foi para enricar, vocês lembram muito bem da Lava Jato, e sabem o que eu estou dizendo, e que se tivesse concorrência, 3, 4, 5, 6 empresas vendendo aqui, aí sim nós teríamos a Shell, porque a Shell só tem o quê? Distribuidora. Eles não têm o refino, não tem nada disso aqui dentro. Por isso é que a Petrobras dá as cartas e joga de mão. O preço é dela. O preço que ela dá lá, as distribuidoras têm que vender, acrescentando lucro, os impostos no ICMS do Estado, contribuição social do lucro líquido, IPI, tudo isso aí, aliás, os impostos federais. Então, somos os impostos federais, distribuidor e o lucro de quem tem um posto. Porque o cara que tem um posto, ele é apenas o dono do posto. Porque ou você é da bandeira branca, da bandeira SP, ou da Petrobras, ou da Texaco, ou da Shell. Então, cada um desses quer ganhar o seu. E o preço do petróleo, ele aumenta, independente dessas empresas aumentarem ou não a sua margem de lucro. Mas o petróleo, quando aumenta lá na bolsa da OPEP, nessas bolsas Brents, né, que o petróleo ele também tem uma bolsa, a Petrobras também majora, porque senão ela vai ficar defasada e amanhã a Petrobras vai valer nada e, logicamente, prejudicar ao povo que tem 50 e tantos % dessa Petrobras. Qual seria a saída aí? Seria privatizá-la. Logicamente que a esquerda é contra, e nós hoje sabemos por que a esquerda é contra a privatização. Verdade. Na época eles usavam, né, para financiar as campanhas políticas e etc e tal, aquela história da Lava Jato todinho. E nós teríamos o quê? Concorrência aqui dentro, porque o que baixa preço é concorrência. Não adianta o governo, rapaz, vou baixar o preço. Ele vai dar uma estabilizada aí no preço do óleo, do óleo diesel, por quê? Porque ele vai deixar de cobrar a contribuição social sobre o lucro líquido e vai trazer esse imposto lá da Febrabran. Eles estão aumentando de 20% para 25% o imposto sobre os custos bancários. Mas alguém paga essa conta. Logicamente que a Febraban vai fazer o quê? Aumentar os custos também do seu serviço. E no final, quem paga a conta, Rudy? Nós. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, imaginar que você possa congelar preço numa economia de mercado. Isso não existe. Aumentou lá, tem que aumentar aqui. Aumentou, diminuiu lá. Agora, deveria diminuir aqui. Mas nem sempre acontece. Depois que aumenta, ele não diminui, né? Infelizmente, o dólar vai lá em cima. Se ele baixar para R$3, eu te garanto que o preço do diesel ia cair uma mixariazinha. Isso aí é que precisa mudar. Porque eu aceito, porque eu estou acompanhando. O petróleo subiu lá na bolsa lá deles, você sobe aqui. Mas quando cai lá para $30 o barril, aqui era para estar para metade do preço. Isso, infelizmente, não acontece. Ok? Não sei se deu para... Não, tranquilo, explicou muito bem, né? A gente aqui, por mais que a gente entenda isso, é complicado, eu acho que para o povo brasileiro, principalmente aquele que tem sofrido com essa quantidade de aumentos, né? Para ele é difícil ele entender isso, né? Ele não é nem entender, é aceitar.
Não é nem entender. Entender, quando se explica como o senhor fez, se entende, né? Mas é difícil deles aceitarem. Aceitar. É verdade, Exatamente. é verdade. Perfeito. Bom, doutor Bastos, nós temos aí alguns outros assuntos para concluir a sua pauta. Eu queria lhe perguntar o seguinte, falando sobre auxílio emergencial. O presidente Jair Bolsonaro, na última segunda-feira, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, eles confirmaram que o auxílio emergencial será pago em até junho, ou seja, nós teremos 4 parcelas, né? Que seria março, abril, maio e junho, porque o próprio presidente Arthur Lira, presidente, quando eu falo da Câmara, está anunciando que essa primeira parcela ainda será paga no mês de março. Mas o valor ficará realmente, pelo menos, a não ser que durante a votação possa ter uma mudança, mas a parcela deve ficar em torno de R$250. Correto, não sei se isso, mas claro que atenua, né? Não é o ideal, né? A minha sugestão era 10 meses e 300, espero que eles criem juízo, mas isso tem um impacto porque dá-se uma impressão de que o país vai ficar inadimplente, né, nos seus débitos futuros. Então, para evitar isso, eles estão dando passos pequenos. Eu até entendi qual era a ideia deles. Eles, rapaz, vamos segurar até junho, aí se a coisa continuar, aí sim vamos até o final do ano. Porque eu acho que essa pandemia ainda vai nos dar problema até o final de dezembro de 2021. Espero que não ultrapasse, né? Porque a vacinação até lá eu acho que não estaria concluída aqui no Brasil. E o risco aí de uma cepa maluca dessa que ninguém sabe mais o que é que poderá acontecer. Espero que não, mas o governo está fazendo a parte dele. Eu achei que o Congresso está sendo extremamente emergencial, como a própria PEC, né, é denominada, a PEC emergencial, é uma emergência. Nós precisamos colocar esse pequeno valor nas mãos desses desvalidos, sem nenhum emprego, sem nenhuma condição, até a mínima condição de vida, ter ao menos uma alimentação diária, ou no máximo, né, no mínimo 2, para poder superar esse momento crítico. Mas, sem dúvida nenhuma, essa semana, parece que vai ser votada hoje a PEC emergencial. No Senado. Exatamente, então, no Senado, né? Então, acredito que não vai ter nenhum problema. E para tranquilizar a nossa comunidade, porque aí em Itapajé tem muita gente que recebe, e é uma ajuda importantíssima, né? Logicamente que nós gostaríamos que fosse um pouco mais, mas reconhecemos aí o risco fiscal que isso poderia impactar. Nós estamos com um problema gravíssimo de pessoas, investidores aqui, tirando recursos aqui. Por isso é que o dólar está aumentando. O dólar está aumentando. Uma das razões é exatamente os investidores tirando recursos. Ainda bem que esse dinheiro era de especulação, mas para nós era importante, porque esse dinheiro ficava no nosso capital de giro. E aí, tirando, logicamente que vai dificultar, nós vamos ter que fazer aportes, né, de títulos do Tesouro para manter, logicamente, os nossos pagamentos em dia. Mas eu acho imprescindível, né, o pagamento desse auxílio emergencial, embora depois a gente resolva os problemas que daí advirão, entre eles um preço do dólar que pode chegar a R$6, infelizmente. E isso vai gerar uma coisa ruim, inflação, né? Isso aí, e logicamente aumento da Selic, que é aumento, né, da nossa taxa de juro, que é a menor de todos os tempos. Você não sabe o que é aumentar 1% na nossa taxa Selic? O que é que isso impacta no que nós pagamos de juros por ano?
Imagina uma dívida aí, né, de 700 bilhões de dólares. Só desse último déficit, 1% disso, o que é que representaria se nós tivermos que aumentar a nossa taxa Selic. Então, tudo isso está interligado um com o outro. E, logicamente, e por isso é que o governo não fez esse passo maior e não está dando uma previsão de 10 meses ou de 7 ou 8 meses. Eu acho que é o ideal para superarmos ou para atravessarmos essa crise pandêmica que nós estamos vivenciando agora. Doutor Bastos, para que a gente encerre essa nossa pauta de hoje, pelo menos eu tenho aqui ainda 2 assuntos, antes da gente concluir e deixar o senhor também para trazer algum assunto que o senhor queira trazer. A primeira delas é: como é que o senhor viu esse confronto que teve entre os governadores, né? Foram 19 governadores que divulgaram na última segunda-feira uma carta dizendo que os repasses que o presidente Jair Bolsonaro estava mandando para os estados era uma obrigação constitucional e não um favor, não uma benesse do governo federal. Como é que o senhor está vendo aí, no momento que a gente está passando de muita dificuldade, dessa pandemia terrível, esse confronto entre governadores e o presidente? Não está faltando, não tinha que cada um entender que a união nesse momento era fundamental? Rony, se fosse entre pessoas civilizadas, eu até acharia que sim. Mas quando você entra num ambiente político, porque já desencadeou-se a eleição de 2022, o que nós estamos vendo aí é bravatas lado a lado, extremamente lamentáveis. O momento agora é de paciência, é de união, é de soma, Rapaz, você não tem ideia como esse momento é necessário. Pelo problema pandêmico, pelo problema de desequilíbrio econômico, por todos os problemas. Isso é de uma tristeza. Rapaz, eu não sei, eu fico assim... Agora, o que chama a atenção, doutor Bastos, é que no meio desses governadores tem pessoas até muito próximas de Jair Bolsonaro, né? Como é o caso do Caiado em Goiás, como é o caso do Ratinho Júnior no Paraná, né? São governadores que fazem parte. O problema, Rudi, também é o corporativismo, de certa forma. Sim. Eu acho que a bravata que o Bolsonaro falou, ela era totalmente dispensável. São coisas que eu acho até que esses governadores deviam estar levando muito a sério, né? As bravatas, às vezes, que o Bolsonaro, num gesto de desespero, é aquela história, o cara tá com todo mundo contra ele, tá com a imprensa toda contra ele, né? E os índices não melhoram, e numa pandemia desnorteadora, e às vezes o cara perde o equilíbrio, né? O equilíbrio emocional, e às vezes diz coisas que não deveria nem ser levado a sério. Essa história de dizer que não vai passar, isso não existe, cara. Isso é constitucional, é obrigatório. Não tem porquê, tu não pode dizer, rapaz, não vou dar pro fulano, não vou dar pro ciclo. Tu tem que fazer uma lei, tu tem que criar uma PEC dizendo que quem não fizer, né, de quem não abrir sua economia, de quem fizer lockdown, não recebe dinheiro. Aí tu teria que ter uma PEC constitucionalmente aprovada pelo Congresso, que não existe. Então, essas bobagens, eu vou chamar de bobagem, não deveria ser levada a sério. Aí se junta, né, ao invés de para fazer algo construtivo, para se contrapor a uma insensatez do nosso grande presidente, que poderia ter passado ao largo. Rapaz, não vamos nem dar resposta, não. Quantas vezes, Rude, ou nós, você ouve determinadas coisas de determinadas pessoas, rapaz, eu vou levar isso a sério, isso aí faz ouvido de mercador, né? Faz-se ouvido de mercador, né? Não liga. Claro, isso não vai me atrapalhar, até porque constitucionalmente, na hora que ele fizesse, eu entraria no Supremo
e o Supremo autorizaria, não teriam que discutir. Verdade. Então, eu acho que estão criando polêmicas gratuitas e o Bolsonaro, ele devia falar um pouco menos. Ele tem essa qualidade dele de falar muito, de gostar de pautar o que a imprensa, ou então ele gosta de desviar a atenção da imprensa, e aí realmente ele consegue. Mas o preço é muito alto, o preço da desunião, o preço da divisão, isso não é bom para ninguém. Verdade. Eu acho que o Bolsonaro tem feito coisas importantíssimas, principalmente nessa área de não deixar roubar, de diminuir os excessos que o nosso país cometia e tal, o gasto excessivo, ineficiente, e ele está fazendo um trabalho interessantíssimo com alguns ministros dele, nós temos que reconhecer. Cara, fala do teu... O problema é que a imprensa, a grande imprensa, não fala nada sobre o que ele faz de bom. Aí ele vai ver se ele entra... É aquela história, né? Que tinha um sujeito que dizia, não me lembro qual era desses líderes políticos, falem de mim, mesmo que seja de mal. Eu quero que falem de mim. Eu acho que o Bolsonaro já está usando esse artifício. E um político, eu não sei qual era, não sei se foi o Ulisses, não, acho que o Ulisses não, mas era alguém ligado a Ulisses Guimarães. Falem de mim, ou era cearense, eu não me lembro mais não me lembro quem foi o autor. Podem falar de mim, mesmo que seja de mal. Agora, o que não podem fazer é me esquecerem. Mas só que o sujeito falando mal não é bom para a gente estar na imprensa sendo criticado, sei lá o quê. Mas tem gente que faz isso como estratégia. O nosso querido Donald Trump, querido lá dos republicanos americanos, ele gostava muito disso. Ele dava as cutucadas nele e saía de lá. Era dele, ele achava bom. E eu não sei se o Bolsonaro também está usando dessa mesma estratégia política, que para alguém pode ser uma estratégia. Para mim é diferente, porque o meu modelo é diferente. Mas para muita gente, eu quero até, para alguns que estão nos ouvindo aqui, podem achar que seja uma estratégia e que ele está coberto de razão. Mas eu acho que com unidade, com paciência, com união, a gente consegue fazer muito mais nesse momento lamentável, triste, que nós estamos atravessando, que é uma pandemia. Muito bem, doutor Bastos, o senhor falou em eleições 2022 e eu tenho aqui a informação de que o DEM já está aí com um possível nome para as eleições de 2022, ano que vem já. Mandetta parece que fez as pazes com a cúpula do DEM e permanecerá no partido. O partido se comprometeu com ele a dar apoio logístico e de comunicação para, inclusive, ele começar a viajar pelo país nos próximos meses, para tentar se tornar viável a uma candidatura presidencial. Hoje ele está com 3,4%, como Dória, Mauri, o Huck também estão mais ou menos daí para baixo. E é um nome, de qualquer maneira, foi ministro, fez um bom trabalho no início, mas é balão de ensaio, claro, ninguém vai nem se preocupar, não é hora de se preocupar, não é hora nem de pensar em fazer campanha, eu não sei nem como é que ele vai andar pelo Brasil fazendo o quê? Se ele chegar aqui no Ceará, nós vamos ter que enxotá-lo, porque nós estamos precisando de afastamento e distanciamento social. Ele que pregou tanto, né, o isolamento. Pois é, então é meio complicado. Mas tem muitos nomes aí. Eu acho que essa estratégia do Mandetta também logicamente, foi uma reação do ACM Neto, porque com a saída do Rodrigo Maia, e se o Mandetta saísse, daria uma queda muito grande, né, no Partido Democrático, né, no DEM. Aí eles, rapaz, vamos dar uma cordinha aqui, porque ele vai dizer o nome do DEM, e é um nome que tem um conhecimento nacional. Mas eu acho que, no momento, não é hora de se pensar em 2022 ainda. Vamos pensar na Covid-19, porque está nos afligindo hoje. Doutor Bastos, essa era a nossa pauta que nós tínhamos aqui preparado. Não sei se o senhor tem mais alguma notícia a nos repassar. Não é notícia, mas é
é uma lembrança, né, para os nossos queridos itapajaenses que já fizeram o seu dever religioso, né? E a morte de um grande amigo nosso, rapaz. Morreu essa semana o nosso querido, uma pessoa extraordinária, parente aqui da minha família, do seu Ocean, que é o meu querido e saudoso amigo Antônio Batelão. Antônio Batelão foi uma figura realmente icônica aqui do município de Itapajé. Era o homem do Guaraçás Clube, é o homem do Politeama Clube. Na realidade, ele era tesoureiro, era um homem forte, era um homem lá do dinheiro da nosso Politeama Clube. Nos ajudou bastante a erigir, a edificar o Politeama, e nós somos muito gratos. E era uma pessoa espetacular pela maneira cortês, amiga, de sempre tratar as pessoas, um dançarino nato. Quando a Guaraçás Clube, as pessoas da minha idade ou um pouquinho mais novos, e aí eu me lembrei do Tarcísio Ferreira, né? Era concorrente do Antônio Batelão, ele e a dona Marisa continua conosco, mas o Antônio Batelão foi para a casa do pai. E eu, logicamente, consternado com a sua família, meu amigo Fernando Batelão, o Júnior, a Suziane e a Lisiane, são os 4 filhos, e a dona Marisa, né? Receba aí os nossos pêsames sinceros e pedindo a Deus que ele receba de braços abertos o querido Antônio Batelão, essa pessoa extraordinária, esse grande amigo que foi e que deixou aqui e vai deixar aqui grandes recordações. Doutor Bastos, nós temos aqui algumas participações. Silva Neto, lá no Maracanaú, ouvindo os seus comentários, viu? Um abraço aí para o Silva Neto, grande ouvinte nosso. Nosso amigo William, lá nas Pitombeiras, William Castro. William. Certo? Ora, que beleza, um abraço, William. Temos também o Nanzão Camelo, lá no Juá, Irauçuba. Tá? Um abraço aí pro Nanzão. Pronto. E eu quero também agradecer a audiência da dona Antônia Vaz, reclamando falta de iluminação pública na rua João da Silva Mota, Marciano no conjunto Alcebiades Barreto e Milena no bairro Os Ferros. E tem uma infinidade de pessoas que estão nos ouvindo através do Facebook, tá? E através também do YouTube. Doutor Bastos, essa era a nossa pauta. Alguma outra coisa a complementar? Não, é só dar uma boa tarde a todos vocês, agradecer a todos os nossos queridos internautas, ouvintes, telespectadores. Você não sabe a honra que nós temos em tê-los como ouvintes ou telespectadores. Para nós é motivo de muita alegria. Fiquem com Deus, se cuidem, evitem sair. Se não precisarem sair, fiquem em casa. Nós estamos passando um momento muito crítico e, logicamente, quem está em casa, o risco é bem menor de adquirir esse vírus. Ok? Fiquem com Deus e até a próxima semana, se ele assim nos permitir.